Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o tratamento da fibromialgia. Hoje é o terceiro e último vídeo sobre esse assunto, né? Então, se você não assistiu os outros dois primeiros vídeos, os links vão ficar aqui na descrição desse vídeo. Então, depois corre lá, confira para que você tenha um entendimento completo sobre esse assunto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre todas as opções de tratamento que nós temos disponíveis, incluindo as opções de tratamento com e sem medicamentos. Além disso, eu vou comentar sobre alguns erros muito comuns que alguns profissionais acabam cometendo no momento de tratar o paciente com fibromialgia. E para você não perder mais nenhum conteúdo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda segunda-feira, às 21 horas, temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. E de forma introdutória, né, o que a gente precisa saber em relação ao tratamento da fibromialgia? O tratamento da fibromialgia, gente, é um desafio, né, para o profissional de saúde, devido à nossa compreensão limitada da sua patogênese, né, e da fraca resposta dos pacientes aos tratamentos convencionais da dor. Qual que deve ser o nosso objetivo na hora de tratar o paciente? O objetivo do tratamento é aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida do paciente por meio de uma estratégia terapêutica multimodal e individualizada, que na maioria dos casos inclui tanto intervenções farmacológicas quanto intervenções não farmacológicas, né? E ali envolve educação do paciente, exercícios físicos, abordagem cognitivo-comportamental e os medicamentos. Então, a partir daí a gente já observa que o tratamento ideal ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional, tá? É muito importante ressaltar também que o tratamento deve ser individualizado com base nos sintomas, também nas comorbidades e nas preferências do paciente. Sim, gente, o paciente ele deve ser incentivado a participar de todo o processo de tomada de decisão na seleção do tratamento ideal. Também é muito importante lembrar que distúrbios coexistentes eles são comuns em pacientes com fibromialgia e por isso é tão importante realizar o diagnóstico diferencial, né? Eu falei sobre isso no vídeo passado. Se você não assistiu ainda, eu te convido a assistir e por isso eu vou deixar o vídeo aqui no card e o link na descrição. E por que é importante identificar distúrbios coexistentes? Porque a identificação e tratamento ali eficaz desses distúrbios podem ter efeitos benéficos também nos sintomas da fibromialgia, tá? Um outro ponto que também é muito importante é que devemos fazer o máximo possível para garantir que seja mantida uma adesão adequada, tanto do tratamento farmacológico quanto do tratamento tanto do tratamento farmacológico quanto do não farmacológico, né? Para que esse paciente obtenha todos os benefícios esperados desse tratamento. E aí, quando a gente fala sobre o tratamento não farmacológico, o primeiro passo, gente, para o tratamento do paciente com fibromialgia deve ser a educação do paciente. Né? Os pacientes com fibromialgia eles precisam compreender a sua doença antes de ser utilizado qualquer tipo de tratamento. Inclusive, existem estudos que nos mostram que pacientes que são informados sobre o seu diagnóstico apresentam menos sintomas e também uma melhora na qualidade de vida. E nós, como profissionais de saúde, né, talvez você que é profissional de saúde que esteja me assistindo, nós devemos deixar claro que a fibromialgia é uma doença real, né? E os sintomas que o paciente apresenta, eles não são imaginários, porque isso muitos pensam dessa forma, porque eles vão fazer uma avaliação médica, né? Na avaliação médica, não apresenta nenhuma alteração ali nos exames e o paciente acaba acreditando nisso, né? Também nós devemos explicar aos nossos pacientes o papel dos neurotransmissores e dos neuromoduladores, né, ali na percepção da dor, da fadiga, né? No sono anormal e também nos distúrbios do humor. Por quê? Porque o paciente ele precisa compreender a lógica do tratamento farmacológico, principalmente quando esse paciente precisa utilizar medicamentos antidepressivos, porque ele acaba questionando em relação a essa escolha de tratamento, tá?
A gente também precisa orientar esse paciente sobre a importância de uma boa higiene do sono, né? E, consequentemente, a gente precisa abordar questões relacionadas aos maus hábitos do sono. Uma outra orientação que é extremamente importante é em relação aos pacientes com fibromialgia e sobrepeso ou obesidade associada. Essas pessoas elas devem ser incentivadas a perder peso, né? A gente sabe que o aumento do índice de massa corporal ela tem um efeito extremamente negativo nos sintomas da fibromialgia e na qualidade de vida. E por fim, a gente precisa esclarecer que a fibromialgia é uma condição crônica, mas não é a doença que vai causar algum tipo de deformação ou que leva o paciente à morte, né? Então, com isso, nós conseguimos deixar o nosso paciente muito mais tranquilo em relação à sua condição. Um outro tratamento não farmacológico que vai fazer toda a diferença no paciente com fibromialgia são os exercícios físicos. Os programas de exercício eles devem incluir treinamento aeróbico, treinamento de fortalecimento e treinamento de alongamento. Mas os exercícios físicos mais importantes nos pacientes com fibromialgia envolve os exercícios de fortalecimento, né? Porque é necessário aumentar o comprimento dos tecidos moles e também a mobilidade articular e os exercícios aeróbicos, né, para aumentar a aptidão física, né, reduzir os sintomas de fibromialgia e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Mas o exercício, gente, ele não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Não é simplesmente o paciente chegar e fazer qualquer exercício. O exercício ele deve ser de baixo impacto, também deve ser de intensidade suficiente para alterar a capacidade aeróbica. E aí é onde surge a importância desse paciente ser orientado tanto pelo médico quanto por um profissional de educação física. É muito importante nós incentivarmos um aumento gradual e incremental na atividade física, porque é muito comum que os pacientes com fibromialgia eles percebam inicialmente um agravamento da dor e da fadiga ali no início dos treinamentos, né? E o meu conselho, inclusive, é que na presença de dor induzida pelo exercício, a intensidade e a duração dos exercícios elas sejam reduzidas, tá? Mas a frequência a gente não mexe, né? A frequência ela deve ser mantida exatamente para evitar qualquer diminuição ali na tolerância ao exercício. E aí, como eu falei, os treinos eles precisam ser formulados por um profissional habilitado, né? Porque o tipo e a intensidade desses exercícios elas precisam ser individualizadas, observando a presença de comorbidades cardiovasculares, comorbidades pulmonares, comorbidades músculo-esqueléticas e, obviamente, esses exercícios também devem ser baseados na preferência ali do paciente. Um outro tratamento muito importante, né, ali para o paciente com fibromialgia são as abordagens cognitivos comportamentais. Um dos objetivos do tratamento deve ser exatamente ajudar os pacientes em relação aos pensamentos, crenças e expectativas sobre os seus sintomas. E é por isso que as terapias cognitivo-comportamentais apresentam um efeito benéfico, né, onde nos pacientes com fibromialgia e tem transtorno de ansiedade ou depressão associada, a gente observa muito, né, redução ali do humor negativo, enquanto que nos restantes dos pacientes a gente observa redução da dor e redução da fadiga, né? Segundo alguns estudos, isso ocorre porque as terapias cognitivo-comportamentais têm a capacidade de restaurar as alterações na conectividade funcional das áreas cerebrais, né, responsáveis ali pelo processamento da dor observada nos pacientes com fibromialgia. Existe também, né, as abordagens complementares, né, as abordagens alternativas. E a mais comum delas é a acupuntura. A acupuntura, gente, eu acredito que, né, quase todo mundo já ouviu falar. A acupuntura é a inserção de agulhas no corpo em pontos específicos, né? Existem diferentes estilos de acupuntura dependendo do local, da profundidade que essas agulhas são inseridas, né? Essas agulhas elas podem ser estimuladas, né? Então a gente pode estimular por calor,
por corrente elétrica, né, que a gente chama de eletroacupuntura. Também pode ser utilizada a pressão mecânica, né, que a gente chama de acupressão, só que nesse caso não se usa agulha, mas se usa os mesmos pontos que seriam utilizados numa acupuntura convencional. E também pode ser utilizado o laser, né, que a gente chama de acupuntura laser, que também não é utilizada agulha, né, em vez disso é utilizado um laser de baixa intensidade exatamente nos locais onde seria, né, nos pontos ali específicos da acupuntura, tá? O tipo de acupuntura mais comum é aquela que envolve a penetração na pele sem estimulação, né, que é a acupuntura convencional. Desses tipos aqui apresentados aqui na tela, né, aqui teve uma melhora mais significativa nos estudos com pacientes com fibromialgia, foi a eletroacupuntura, né, que dentro de um mês após o tratamento conseguiu reduzir a fadiga e a rigidez e ao mesmo tempo que melhorou a qualidade do sono e o bem-estar global, tá? Felizmente, nesses estudos, esses efeitos benéficos eles não foram mantidos por mais de 7 meses, tá? Mas é uma alternativa sim, né? Principalmente naqueles pacientes que têm algum tipo de restrição ao medicamento. E aí a gente falou sobre todas as opções não farmacológicas, agora a gente entra nos tratamentos farmacológicos, né, ali com medicamentos. Existem vários medicamentos que podem ser utilizados no tratamento da fibromialgia, incluindo antidepressivos, relaxantes musculares e medicamentos antiepiléticos. No meio de tantas opções de tratamento, qual vamos escolher para prescrever ali para o paciente? Então, no momento de escolher o medicamento, gente, a gente precisa verificar algumas coisas, como, por exemplo, a preferência do paciente, a presença de sintomas específicos, incluindo fadiga, insônia, depressão. Nós precisamos avaliar potenciais efeitos adversos, precisamos verificar a tolerância do paciente aos medicamentos e, obviamente, a gente precisa verificar os custos dos medicamentos ou se talvez, né, melhor ainda, se ele for fornecido ali pelo SUS, né? Não adianta nada a gente prescrever o melhor medicamento do mundo, mas o paciente não ter condições financeiras de pagar por ele, simplesmente o paciente ele não vai aderir ao tratamento, né? Um erro muito comum também que talvez você já tenha visto, né, eu já vi, por exemplo, prescrições para o tratamento de fibromialgia com medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais ou analgésicos opioides, né. Esses medicamentos, gente, eles não são eficazes para o tratamento da fibromialgia, tá. Os analgésicos e os anti-inflamatórios, eles só devem ser indicados, no paciente caso ele tenha condições coexistentes que causem dores regionais. Então, com o anti-inflamatório, com esse tipo de analgésico, você não está tratando a fibromialgia, mas está tratando condições coexistentes, né? Como é o caso, por exemplo, da artrite, né? A gente sabe que condições coexistentes, como é o caso da artrite, pode agravar ou desencadear os sintomas da fibromialgia, tá? Em relação aos opiáceos, é uma questão mais séria ainda, né, com exceção do tramadol. Porque além de eles não serem eficazes no tratamento dos sintomas da fibromialgia, o seu uso a longo prazo também acarreta um risco dose dependente de efeitos adversos graves, incluindo dependência, fratura, infarto do miocárdio e disfunção sexual. Além disso, os opioides em pacientes com fibromialgia pode reduzir a eficácia do tratamento psicológico, né? Além disso, o seu uso a longo prazo pode causar distúrbios do sono, que são coisas que a gente não quer de jeito nenhum que o paciente com fibromialgia tenha, né? Ainda em relação ao tratamento, nós devemos deixar claro aos nossos pacientes de que para a maioria dos tratamentos com medicamentos que a gente for utilizar, pode ser necessária várias semanas até que esse paciente sinta alguma melhora, né? Exatamente para ele não abandonar o tratamento. Também é muito importante ressaltar que inicialmente deve ser administrado um único medicamento apenas, gente. Existe possibilidade, né, de não termos a resposta esperada, e aí sim a gente pode considerar associar o tratamento com outros medicamentos.
Uma situação que acontece bastante é que o paciente com fibromialgia começa o tratamento com uma medicação que funciona muito bem, mas ao longo do tempo o medicamento ele para de ter a resposta que tinha antes, né? Essa é uma situação que a gente não precisa ficar surpreso, né? É algo que inclusive é muito comum de acontecer, né? E para a gente garantir um tratamento bem-sucedido da fibromialgia, não é simplesmente a gente prescrever o medicamento e despachar o paciente, nunca mais ver ele, né? Na grande maioria das vezes, vai ser necessário a gente reavaliar esse paciente regularmente e algumas vezes vai precisar fazer rotação ou combinação de medicamentos. É essencial para nós termos um tratamento bem-sucedido, né, além de uma boa tolerância do tratamento medicamentoso, que seja feita uma escolha correta, tanto da substância quanto da dose, além de ser essencial a correta adesão do paciente ao tratamento, né? Então aí basta, tem que haver orientação, tem que haver conscientização do paciente também. E um dos medicamentos que a gente usa bastante são os antidepressivos, né? Nós usamos basicamente duas classes de antidepressivos e uma dessas duas classes são os antidepressivos tricíclicos, tá? Os antidepressivos tricíclicos são frequentemente usados ali como tratamento inicial para fibromialgia, porque seu efeito analgésico é independente de sua ação antidepressiva, né? A gente acredita que esse efeito seja mediado ali pela inibição da recaptação de norepinefrina, né, em vez da serotonina, nas sinapses do corno dorsal da coluna vertebral, com atividade secundária nos canais de sódio. Tá? Os medicamentos dessa classe mais estudados são a amitriptilina e a ciclobenzaprina. Tá? Esses medicamentos, em especial a amitriptilina, ele deve ser administrado em doses inferiores às necessárias para o tratamento de depressão, né? Sempre algumas horas antes de deitar, e a sua dose ela deve ser aumentada bem lentamente, tá? É uma classe de medicamentos muito importante, né? Onde foi observada ali uma melhora clinicamente importante nos pacientes de fibromialgia em até 45%, tá? Falando especificamente sobre essas substâncias, né? O primeiro representante que a gente fala é a amitriptilina. A amitriptilina é mais eficiente na redução da dor, nos distúrbios do sono e fadiga, em comparação, por exemplo, com os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Como é o caso da duloxetina, né? Ali, e ainda o melhor de tudo, né? Geralmente não tem diferença ali na aceitabilidade. A posologia que a gente recomenda, a posologia recomendada é a gente começar com 10 miligramas ao deitar e, caso necessário, pode ser aumentado até 50 miligramas, né? Os principais efeitos colaterais da amitriptilina incluem boca seca, prisão de ventre, retenção de líquidos, ganho de peso, dificuldade de concentração e possivelmente cardiotoxicidade. Já quando a gente fala da ciclobenzaprina, né, a ciclobenzaprina tem uma estrutura tricíclica, né, semelhante e também tem um modo de ação semelhante à amitriptilina na fibromialgia. É um medicamento que tem um efeito antidepressivo mínimo, né? É tanto que a indicação em bula do medicamento é como relaxante muscular e não como antidepressivo. Qual que é a posologia recomendada? A gente iniciar com 10 miligramas ao deitar, pode ser aumentado para até 30 miligramas ao dia, né? Caso for necessário, obviamente. Também, né, pode acontecer do paciente com 10 miligramas ter uma sedação muito grande. E aí a gente também pode reduzir dose, né? A gente pode reduzir ali para 5 miligramas por dia. Os estudos nos mostram que o uso da ciclobenzaprina em doses baixas, elas podem melhorar os sintomas da fibromialgia, incluindo dor, fadiga e depressão. Uma outra classe de antidepressivos que pode ser utilizada são exatamente os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, né?
Os inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina são semelhantes aos antidepressivos tricíclicos, né, na sua capacidade de inibir a recaptação de serotonina e norepinefrina, mas elas diferem dos antidepressivos tricíclicos por serem desprovidos de atividade significativa em outros sistemas receptores, né? Isso consequentemente leva geralmente a uma diminuição dos efeitos colaterais e do aumento da tolerância, né? E aí, a venlafaxina e a duloxetina, né, são os dois representantes dessa classe que mostraram ser eficazes na diminuição dos sintomas de fibromialgia. São medicamentos que podem ser usados, né, em pacientes com fibromialgia que não respondem aos antidepressivos tricíclicos em baixa doses ou que naqueles pacientes que apresentam efeitos colaterais intoleráveis. Ele também, né, pode ser administrado como alternativa à amitriptilina, ali como tratamento inicial, principalmente nos pacientes com fadiga ou depressão significativa, né? Entre a venlafaxina e a duloxetina, qual que é melhor? Geralmente a duloxetina é o medicamento preferido. Por que isso ocorre, gente? Porque os sintomas de abstinência em caso de esquecimento de uma dose ocorre com mais frequência na venlafaxina quando comparado com a duloxetina. Isso ocorre devido à meia-vida curta da venlafaxina, tá? Qual que é a posologia indicada? A posologia, né, indicada é iniciar, se utilizar a venlafaxina, iniciar com 37,5 miligramas por dia e podendo aumentar para até 75 miligramas por dia. Caso seja utilizada a duloxetina, a gente inicia com 30 miligramas dia, podendo aumentar para 60 miligramas dia. Quais são os principais efeitos colaterais? Os efeitos colaterais podem incluir dores de cabeça, náuseas, diarreia ou constipação, boca seca, sonolência ou insônia e tonturas. Além dos antidepressivos, nós podemos utilizar os anticonvulsivantes, né? Os medicamentos antiepiléticos que são usados para o tratamento de pacientes com fibromialgia são principalmente dois, né? Ou a pregabalina ou a gabapentina, né? Qual é o melhor entre os dois, né? A preferência é sempre pela pregabalina, né? Que já existem estudos mais robustos, né? Mas nada impede ali que seja prescrito a gabapentina, né? Principalmente se a gente considerar em relação aos custos, né? Porque a gabapentina ela tem um custo menor, né? Do que a pregabalina e isso acaba facilitando a adesão ao paciente. Ambos os medicamentos eles estão estruturalmente relacionados ao GABA, né? Eles se ligam ali com alta afinidade ao local da subunidade alfa-2 delta dos canais de cálcio, dependente de voltagem celular. Embora o seu mecanismo de ação exato ele seja desconhecido, os seus efeitos terapêuticos podem ser mediados pelo bloqueio da liberação de vários neurotransmissores. E aí, e quando eles são ali indicados. Os anticonvulsivantes, eles podem ser usados nos casos em que outros medicamentos administrados inicialmente nos pacientes com fibromialgia se tornam intoleráveis ou ineficazes, ou também pode ser utilizado como tratamento inicial para os pacientes com distúrbios significativos do sono, além da dor, né? Sendo que essa melhora do sono e da dor ela pode ser já aparente bem rápido, né? Já com 1 ou 2 dias após o início do tratamento. Quais são as posologias? A pregabalina, né, é indicado que inicie com 25 a 50 miligramas ao deitar e a gente pode aumentar até 450 miligramas por dia, caso necessário. Já se for utilizada a gabapentina, né, a gente aconselha iniciar com 300 miligramas ao deitar, podendo ser aumentado até 2.400 miligramas por dia, tá? Os efeitos colaterais mais comuns da pregabalina quais são? Inclui sonolência, tontura, ganho de peso e edema periférico. Já os principais efeitos da gabapentina são tontura, sedação, vertigens e ganho de peso. Uma outra opção para tratar os pacientes com fibromialgia é o uso do tramadol, tá? O tramadol ele tem
múltiplos efeitos analgésicos, né? Porque ele inibe a recaptação de norepinefrina e serotonina, e seu principal metabólito, ele se liga fracamente aos receptores mu opioides, tá? O uso de tramadol com ou sem paracetamol, ele é eficaz e ele é bem tolerado para o tratamento da dor na fibromialgia. Quais são as posologias indicadas? Tramadol, caso seja utilizado só o tramadol, a gente orienta que seja usado 50 miligramas a cada 6 horas, né? Já naquelas situações que vai associar tramadol mais paracetamol, né? Já existe uma formulação pronta já com esses dois medicamentos, tramadol de 37,5 mais paracetamol de 325 miligramas, um comprimido a cada 6 horas. Mas é importante ressaltar, gente, que existe algumas preocupações quanto ao potencial de abuso do tramadol a longo prazo, tá? Mas o risco do tramadol ele é menor, né, quando a gente compara com analgésicos narcóticos mais potentes, tá? Então existe sim a possibilidade de utilizar o tramadol. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Finalizamos esse assunto. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, né? Eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.